Comecei a fazer esse negócio junto com... continuava fazendo instrumento, continuava fazendo reparo e comecei a fazer as cordas, porque eu não sabia se isso ia dar certo ou não. Eu fui fazer arquitetura porque eu comecei a estudar música, porque na verdade eu tinha entrado numa faculdade de engenharia, mas eu não gostei nem tanto da engenharia, mas não gostei da faculdade. Eu procurei, na verdade, uma faculdade que tivesse uma parte de exatas e humanas. Isso por quê? Porque eu estava fazendo música em paralelo com a engenharia. E aí se chocou demais, eu gostava demais da música e não gostava o suficiente da engenharia. E aí foi aí que eu fui para arquitetura. Mas a arquitetura também, além de ter uma parte de humanas muito grande, ela também possibilitava você fazer essas coisas paralelas de área técnica, né? Que eu gosto. Existia um lugar chamado Maquete que era para você fazer as maquetes, né? E lá tinha um pessoal muito especializado na parte de madeira. E aí quando eu vi aquelas máquinas todas, eu já estava interessado em fazer um instrumento musical, porque eu tocava flauta também desde os 12 anos. Aí eu me interessei lá e eu levava as peças lá e conversava com o pessoal e eles ajudavam a desenvolver esse trabalho. Na época não tinha nada, não tinha livro, não tinha informação. Então era uma coisa meio experimental, assim. Apesar de que depois eu conversei com um senhor chamado João Rossi, né, que ele fazia os instrumentos, e ele me ensinou muita coisa, né. Eu, na verdade, eu estava estudando música e, ao mesmo tempo, comecei a aprender a fazer os instrumentos. Essa parte manual misturada com alguma coisa de música, eu me dava muito bem, me dou até hoje, né. Você começa a fazer os instrumentos e aí você tem todos os acessórios. Então, na verdade, nessa área eu fiz tudo. Eu experimentei fazer acessórios de todos os tipos. Como eu tenho um lado técnico, isso aí foi puxando o desenvolvimento, assim, de você ficar acompanhando o que acontecia no mundo de máquinas, porque sempre o instrumento foi muito artesanal, né? E eu procurava alguma coisa que fosse flexível para fazer os instrumentos sem perder essa característica do controle que você tem sobre o instrumento, né? Eu também fiz queixeira, cravelha, estandarte, só que a corda era um gargalo, né? Porque a gente fazia o instrumento, na época você cobrava o instrumento $1000 e a corda que era austríaca que a gente usava custava $100. E aí você ia pôr no instrumento, arrebentava uma e você ia lá na Casa Manon reclamar, não rolava nada, né? Você ficava com prejuízo, né? E eu falei, não pode ser tão difícil de fazer isso aí, porque eu olhava lá, aí eu resolvi começar a correr atrás. As pessoas sempre ficam pensando, eu preciso de uma máquina, eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? A máquina você precisa para fazer a corda mesmo, mas você pega o Faraday, vendo lá os negócios da luz, era tudo teste e eles não tinham nada. Tô dizendo isso porque para você fazer a primeira corda, o que eu fiz? Eu falei, será que esse negócio rola mesmo, né? Aí eu chamei um amigo meu lá e a gente esticou um aço lá, né? Que eu sabia que era um aço, a gente comprou um aço, que era um aço alemão. Aí eu peguei e a gente ficou enrolando uma corda na mão, né? A gente ficou assim, deu 6.000 voltas nesse negócio tudo na mão. Justamente falava assim, dá para fazer uma máquina, mas vai dar muito trabalho fazer a máquina. Então deixa eu ver se isso aí realmente tem alguma coisa que dá para acontecer. E aí depois que eu fiz esse primeiro teste e pus no instrumento, falei, puxa, que interessante, o som ficou alguma coisa muito razoável para uma coisa tão artesanal, tão experimental. Aí sim que eu fiz uma máquina, né? Então, isso aí é pura criatividade. Antes era até uma coisa... Você não tinha tanta abertura, porque hoje você tem uma abertura total. Hoje você não tem falta de equipamentos, né? O que você pensar, você consegue construir. Só que você tem que pensar alguma coisa que vai funcionar, né? Mas naquela época você ouvia, a gente conversa, você procurava, você via alguém que fez corda, pegava uns livros e via como é que era o processo que se usava para fazer corda, né? Mas eu já
já comecei com um processo um pouco mais moderno, né? Parte do básico, eu tinha que enrolar uma corda, então eu pus 2 motores, fiz um esticador nesse processo aí, e aí você vai tentando lá, se machuca aqui, se machuca ali, vai saindo. Se você não começa, não acontece nada nunca. Aí você vai enxergando as direções que você vai ter que seguir. Hoje você tem tudo. É igual o Google, você tem tudo, a informação você tem. E não é você pegar essa informação e reproduzir, você não tem isso. O que você faz é você pega essa informação e vê o que você pode fazer, administrar todas as informações juntas para produzir alguma coisa. Então, no começo eu achava até que existia uma coisa que você pegava um equipamento e falava, eu vou trabalhar com esse equipamento 10 anos. Não tem isso. Isso aí hoje em dia você vai olhando o que existe e às vezes você troca todo um sistema porque você tem uma coisa mais nova, mais barata, que funciona melhor, que te melhora a qualidade do produto e aquilo tudo que você ficou lá 5 anos desenvolvendo, você abandona e fala assim, eu fui feliz com você, agora vamos para outra coisa. Se você não fizer isso, você não sobrevive no mundo de hoje. Eu adoraria que tivesse, né? E tanto assim que no começo eu tentava ensinar essa coisa da música, né? Porque eu sempre acho uma coisa muito difícil você fazer um produto, né? Você, a pessoa que está fazendo lá, e ela não ter ligação com isso. Esse é o problema do Brasil. Aí você começa a entrar no problema do Brasil. Você fala assim, por que esse pessoal não teve aula de música nas escolas, né? Quer dizer, como eu tive. Você vê que essa história aí se tirou justo uma parte que eu acho assim hoje essencial, quando eles falam essa história de indústria 4.0, né, que no fundo é automação misturada com essa inteligência artificial. O que mais precisa é esse conhecimento, essa abertura, essa flexibilidade, que quem dá isso são as artes, não tem a menor dúvida disso. Na verdade, a gente não diminui as pessoas, o que a gente faz é aumenta a produção. Esse pensamento que para mim também é um pensamento meio torto, né? O cara lá pensa assim, que é pensamento de industrial brasileiro. Ele pensa assim, eu comprei uma máquina de $1 milhão, agora eu vou conseguir produzir 20 vezes mais, aí o meu produto vai melhorar muito, e aí ele aumenta o preço do produto porque ele acha que o produto dele ficou melhor. Tinha que manter o preço do produto dele e vender muito mais. Ele fez um produto melhor, agora ele está mais competitivo, mas esse pensamento não rola no Brasil. Então, no fundo, lá a gente não demitiu ninguém, a gente só foi aumentando a produção e mantendo o preço. Por isso que a gente consegue vender hoje, competir hoje. Função mais estratégica é você colocar a pessoa aprendendo a usar as coisas novas. Se elas tivessem tido uma base na escola, isso seria muito mais fácil. Esse é o que eu chamo do problema, porque você compra lá um robô, aí o robô usa um software, né? Aí o software, em geral, as coisas de ponta, elas não têm a tradução imediata no Brasil. Então o manual é em inglês. O brasileiro é esperto, ele sabe fazer, mas se ele for fazer um curso, por exemplo, em certo tipo de curso, ele vai ter muita dificuldade. Não porque ele não tem capacidade para compreender aquelas coisas, mas o universo todo lá conspira contra ele. Porque ele nunca viu, não teve uma parte decente de matemática, aí ele vai ter dificuldade de entender o que é o plano cartesiano, esse tipo de coisa que você precisa usar. Não é que você precisa entender isso aí, não precisa saber a fundo essas coisas, mas na hora que você sabe essas coisas facilita demais. O mercado de música é muito pequeno. Então isso não é uma coisa que você faz uma propaganda na televisão lá e alguém vai comprar a corda. Isso é uma coisa que sempre quem indica é o professor. Porque o professor, ele sabe que vai funcionar para o aluno. Isso aí sempre foi um processo boca a boca. Como eu fazia os instrumentos, reparava os instrumentos e o pessoal experimentava as cordas, né? Aí às vezes até quando eu comecei a fazer, o professor falava assim, não é uma corda, eu não usaria porque ela ainda tem um monte de problema, mas para o meu aluno é ótimo. Aí ele falava assim, vai lá no Mauro e compra as cordas dele.
E aí ficou essa história, foi ficando Cordas do Mauro, passou boca a boca. Vagarosamente a gente começou a vender para loja, né? É engraçado que quando eu comecei a fazer essas cordas, eu perguntei uma vez para uma moça de uma loja se compensava fazer essas cordas, se pôr na loja para vender. Ela falou assim, corda de instrumento clássico? Aqui no Brasil você vai ter que fazer melhor que os estrangeiros e mesmo assim ninguém vai querer comprar. Porque existe essa coisa do produto nacional, isso sempre existiu e vai continuar existindo. E tem um detalhe, na época que eu comecei a vender essas cordas, né? Eu sempre ouvi aquela história que nos Estados Unidos se vendia muito pelo correio, porque inclusive uns professores que traziam corda dos Estados Unidos, um professor americano, eles iam para os Estados Unidos lá ver a família e traziam um monte de jogos de cordas e vendiam. E eles contavam que eles compravam, não compravam cada corda ou todas as cordas no lugar, compravam uma corda lá de violoncelo de uma loja, onde estava mais barato eles compravam tudo via correio, né? Então eu comecei a vender via correio isso aí, muito antes que essas lojas. Eu comecei uns 10 anos antes a vender via correio. Eu fazia uma caixinha, etc e tal, eu vendia, eu experimentei, funcionava, né? Então isso também fez com que as pessoas, uma passava a informação para outra da compra via correio, né? Então o nome foi indo de boca a boca também por causa disso. Eu não reclamo tanto quanto as pessoas reclamam. O que eu reclamo assim é da loucura da burocracia. Tudo isso tem a ver para mim com a formação, porque eu vejo um monte de gente que reclama dos impostos. Realmente os impostos são mais pesados, mas o maior problema que eu vejo é essa bagunça que existe e essa burocracia, porque essa burocracia é uma coisa insana, né? Quer dizer, nada tem lógica. As leis não têm lógica, por todos os lados tem alguma coisa esquisita, né? Vira e mexe, vem alguém, te faz uma proposta meio estranha, né? Mas eu não reclamo assim, eu acho assim que hoje com os recursos que tem, o Brasil ele tem uma carência estratosférica de produtos manufaturados e as pessoas não têm competência para fazer. Se você reclama de alguma coisa, existe um nicho de mercado para ser produzido. Se você reclama que você comprou uma porta, ela é muito cara, alguém vai conseguir fazer isso. São esses os nichos. O que você reclama e que você, ou que é muito caro ou que você não consegue comprar. Tudo isso podia ser feito no Brasil. Meu sonho até hoje seria fazer uma corda a mais orgânica possível, porque a gente faz corda de nylon, né? E lá no fundo, apesar de que a gente usa muito pouco nylon, mas essas coisas me incomodam, né? Eu gostaria eu fico vendo essas pesquisas dessas fibras de madeira ultra resistentes, etc. Eu fico pensando, será que em algum momento eu vou conseguir utilizar um negócio desse para fazer a corda? Mas aí entrou essa história da energia solar, que por sorte lá no espaço que a gente tem, tinha um espaço que recebe muito sol, né? E aí eu resolvi investir nesse negócio. Não sei até que ponto compensa isso aí ao longo do prazo, mas eu acho que sem dúvida compensa. Mas você sempre tem que ter um pensamento ecológico para fazer esse tipo de coisa. Você tem que ter uma postura dessas, aí você corre um risco, porque você não sabe se essa tecnologia é tudo isso que eles falam. Você tem que investir uma coisa que é para durar 20 anos para ela te compensar, né? Mas eu tento ter essa postura, né? Primeiro, eu sempre falo assim, você tem que saber o tamanho do passo que você dá. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu acho muito difícil uma pessoa sair de alguma coisa do zero e aí ela fala assim, eu vou fazer uma coisa que ela nunca fez, nunca experimentou e já vai investindo nisso. Se você acha que você pode fazer uma coisa, começa fazendo e sente como é que é esse negócio. Por isso que eu falei, você tem que começar a fazer. No momento que você começa a fazer, as coisas vão vindo. Aí você vai errando, aí você fala, puxa, aqui não deu certo, aqui não deu certo, aqui não... Mas aqui, olha, um caminho e você vai indo. Não fica ouvindo o que os outros falem, mas também não acha que você é o super-homem, a super-mulher, não é assim. Você tem que saber o tamanho do passo. E faz uma coisa de cada vez. Meu nome é Mauro Calisto e eu sou um microempresário.